Bem-vindos a mais uma aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, nesta segunda parte da aula de ontem, vamos ver algumas aplicações do famoso teorema dos dubletos que mostramos ontem, que vai permitir identificar a cohomologia, digamos, em alguns exemplos que encontramos ao longo do curso. Por exemplo, quando analisamos as equações de descidas para a anomalia de Adler-Bardeen, tanto a anomalia de Gauge quanto a anomalia 1, nos deparamos com termos tipo Chern-Simons, com anomalias em dimensões pares, e os termos de Chern-Simons podem ser associados a dimensões ímpares, e o operador envolvido nas equações de descida é a derivada exterior D, que é nilpotente. Então, no primeiro exemplo dos resultados apresentados na aula passada, podemos, por exemplo, estudar a cohomologia da derivada exterior. Então, como eu já frisei na aula passada, a primeira coisa antes de analisar a cohomologia de um certo operador nilpotente é especificar o espaço sobre o qual esse operador atua. Então, no presente exercício, a gente vai analisar a cohomologia do operador D, da derivada exterior, atuando no espaço dos polinômios locais nos campos formados pelo produto wedge, ou seja, é o produto entre formas diferenciais dos polinômios nas seguintes variáveis. Temos a unoforma a unoforma associada ao campo de calibre, e depois temos a derivada exterior da unoforma A, que dá duas formas, e além da derivada exterior das duas formas dA, eu não posso fazer mais nada, porque como d ao quadrado igual a zero, aplicando de novo d sobre a derivada exterior de A vai dar zero. E a mesma coisa para o campo de Gauss, é a derivada exterior dele. Então, temos o campo de Gauss, que a nível de formas é uma forma de grau zero, é a derivada exterior dele. E como a derivada exterior da derivada exterior do Gauss é igual a zero, eu não posso fazer mais nada. Então, estamos analisando a cohomologia do operador D atuando nos espaços dos polinômios construídos com o produto das seguintes formas diferenciais: A, unoforma, dA, duas formas, C, uma zeroforma, e dC, uma unoforma. E não posso fazer não posso construir mais nenhuma variável independente, só posso fazer produtos dessas quatro variáveis. O produto wedge, que é o produto usual das formas diferenciais. Então, essas são as quatro variáveis básicas que caracterizam o espaço uni sobre o qual o operador D atua. Esse espaço, na verdade, é muito amplo, a gente não está especificando aqui a dimensão do espaço-tempo. Então, pode ser uma dimensão, digamos, qualquer. Por exemplo, pode ser dimensão 9, por exemplo. Em dimensão 9, é possível construir, por exemplo, a forma de Chern-Simons de grau 9, ou dimensões 11, a forma de Chern-Simons de grau 11.
E nas dimensões pares eu tenho a generalização dessa anomalia de Adler-Bardina. Todas essas soluções são obtidas a partir da fórmula russa, da fórmula de homotopia que estudamos na aula passada. E resolvendo a fórmula de homotopia para um espaço de dimensão 7, 8, 9, 10, 11, a gente tem todas as formas de Chern-Simons, todas as possíveis anomalias em dimensão pares e em dimensão ímpares temos as formas de Chern-Simons. Então, todas essas quantidades são construídas a partir de produtos desses 4 elementos. Então, a gente vai estudar a cohomologia da derivada exterior no espaço dos polinômios construídos a partir do produto desses 4 elementos em dimensões arbitrárias. Então, esse espaço de polinômios que é indicado com o símbolo Ni de A, de A, C, de C, como já mencionei, é o espaço relevante para o estudo das anomalias e das fórmulas de Chern-Simons generalizadas. E isto segue como uma aplicação bastante simples e interessante, exercícios que vocês podem fazer utilizando a fórmula de homotopia russa que foi discutida nas aulas passadas. Então, a primeira coisa é que eu posso fazer uma pequena troca de variáveis. Em particular, ao invés de utilizar a variável dA, a gente pode utilizar a variável f, o chamado field strength. F, em termos de formas diferenciais, é uma duas formas. Ele é dado por esta expressão aqui, então é dA menos IA ao quadrado. IA ao quadrado é justamente o produto wedge de duas formas A. Então, eu posso, utilizando esta equação aqui, eu posso escrever dA como sendo f mais I ao quadrado. Então, ao invés de utilizar a variável dA, eu posso utilizar a variável f. Então, não perco nada, porque justamente dA pode ser escrita como f mais I ao quadrado. I ao quadrado é um polinômio de grau 2 no espaço que estamos considerando. Então, podemos assim adotar f como variável independente no lugar de dA. E uma segunda observação é que, como estou trabalhando no espaço local, onde não é possível fazer integrações por partes, obviamente a variável dc, ou seja, a derivada exterior do Ghost de Faddeev-Popov, é independente do próprio Ghost. Então aqui vale a pena denotar dc com uma outra letra, digamos xi. Então xi representa dc e obviamente dxi igual a 0. E isso é muito útil para lembrar que todas as vezes que eu tenho dc, praticamente eu tenho uma variável que é independente do Ghost não diferenciado, porque estou trabalhando num espaço local onde não é possível fazer integrações por partes. Uma coisa interessante que pode ser notada é que a identidade de Bianchi, obedecida pela variável f, diz que quando eu atuo com a derivada exterior na variável f, não gero nenhum outro elemento novo, porque a derivada exterior atuando na variável f
vai me dar basicamente o comutador de f com a. Então, basicamente é um produto da variável f com a variável a. Então, não é nada de novo. Então, realmente a identidade de Bianchi garante que se nós tomarmos a variável f como variável independente no lugar de dA, não vamos gerar nada de novo. Então, o espaço dos polinômios locais nessas variáveis a, dA, c, dc é a mesma coisa que o espaço local dos polinômios construídos com as variáveis a, f, c e xi, sendo que xi denota justamente a derivada exterior do gosto, que é uma variável independente, porque não posso fazer integrações por parte. Então, basicamente, estamos estudando a cohomologia do operador D, da derivada exterior, neste espaço funcional aqui. O espaço construído com a unoforma a duas formas F, a zero forma C, a unoforma Xi. Muito bem. Então, agora que definimos a ação da derivada exterior sobre todas estas variáveis, podemos dar uma representação da derivada exterior em termos dessas variáveis. Então, a derivada exterior, quando ela atua neste espaço aqui, ela tem a seguinte representação. Então, a derivada de A é f mais i ao quadrado, né? Conforme esta relação aqui. Depois, a derivada de f é menos ifa, conforme a identidade de Bianchi. E a derivada de c é xi. E depois não posso fazer mais nada. Por exemplo, não tem a derivada de xi, porque d de xi igual a zero. Então, a derivada exterior no espaço local construído com as variáveis a, f, c, xi tem essa representação funcional. Então, tendo uma representação funcional do operador que a gente quer estudar, podemos agora escolher o operador de filtragem. Então, aqui surge um primeiro exemplo de uma escolha, digamos, natural e simples do operador de filtragem, que é indicada justamente pelo teorema dos dubletos, ou seja, a gente escolhe o operador de filtragem de tal forma que possa identificar o maior número de dubletos. Então, nesse caso, o operador de filtragem é ADA, FDF, CDC, XI, DXI. Ou seja, é um operador de contagem que conta o número de variáveis A, o número de variáveis F, o número de variáveis C e o número de variáveis XI que estão presentes num dado polinômio. Então, com relação a este operador de filtragem, a derivada exterior ela se decompõe na seguinte sequência. Temos D0 e D1. D0 é dado por esta expressão aqui, né? E o fato que D0 tem grau zero segue muito simples. Como F conta 1, A conta 1, C conta 1, Xi conta 1, porque isso é um operador de contagem com peso 1. Então, o D0F, como tem uma derivada, a derivada conta menos 1, porque ela vai me tirar uma variável A, mas por outro lado vai substituir A com F, então eu tenho menos 1 mais 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Então, esse é o primeiro operador, D0. E depois temos D1. É claro que aqui eu tenho
digamos, autovalor 1 com relação ao operador de filtragem n, porque quando faço a derivada de um certo polinômio, isso me tira uma variável a, então se o polinômio tem n variáveis a, eu tenho n menos 1, mas depois eu multiplico por ao quadrado, então ganho n menos 1 mais 2 vai me dar 1. É a mesma coisa aqui, né? Eu retiro um f, mas multiplico por um objeto que tem duas variáveis, fa, então vai ser 2 menos 1, vai ser 1. Então, a derivada exterior se decompõe na seguinte sequência. Eu tenho d0, o primeiro operador é d0, que tem essa forma aqui, o segundo operador é d1, e não tem mais nada. E d0, como vimos na primeira parte da aula, d0 é nilpotente, e a comologia do operador completo está contida na comologia do operador d0. Então, vamos ver a comologia do operador d0. Olhando para este operador, é imediato verificar que ele tem comologia 0, porque todas as quatro variáveis, a, f, c, x, formam dubletos, né? De fato, d0 atuando no a da f, né? d0 atuando no a da f, df igual a 0, porque d0 não atua no f. A mesma coisa é no gosto. d0 atuando no gosto da xi e dxi igual a 0. Então, todas as quatro variáveis são acomodadas em dubletos. Tem o dubleto AF e o dubleto CXI. Então, a comologia de D0 é nula neste espaço aqui, porque todas as variáveis se acomodam em dubletos, e, portanto, como a comologia do operador completo D é isomorfa a um subespaço da comologia do operador D0, sendo a comologia de D0 nula, automaticamente a comologia do operador completo será nula também. Então, segue que a comologia de D é nula no espaço dos polinômios locais gerados pelas formas A, F, C e Xi. Ou seja, qualquer elemento ômega nessas quatro variáveis que seja invariante, que seja deixado invariante pela derivada exterior, então é a derivada exterior de alguma coisa. Então, esse é o resultado que de fato utilizamos na fórmula russa e que é conhecido como lema algébrico de Poincaré. Vocês podem encontrar esse resultado também um pouquinho mais geral de como eu apresentei aqui no livro com o Olivier. Mas basicamente assim, como o espaço relevante para as anomalias e as formas de Chern-Simons generalizadas é este espaço aqui, a comologia da derivada exterior neste espaço aqui é nula, ou seja, qualquer elemento deixado invariante pela derivada exterior pode se escrever como a derivada exterior de alguma coisa. Esse é o chamado lema algébrico de Poincaré. Algébrico porque justamente ele atua de uma maneira algébrica sobre os campos, ou seja, não entra nas propriedades de analiticidade dos campos como sendo funções das variáveis espaciotemporais, mas simplesmente atua nos campos como sendo os campos como elementos de um espaço polinomial, ou seja, de produtos de campos construídos com estas variáveis aqui. Então, a derivada exterior atua de uma maneira algébrica, ou seja, definida através desta equação aqui,
através desta equação aqui. Né? Então, essa ação da derivada exterior é o resultado de que a cohomologia de D nesse espaço é nula, é conhecida como, esse resultado é conhecido como lema algébrico de Poincaré para a derivada exterior D. Então, esse é o primeiro exemplo. E esse resultado foi utilizado muito no estudo das equações de descidas. Muito bem. Então, esse é o primeiro exercício, o lema algébrico de Poincaré. Agora, vamos ver um segundo exercício, um pouquinho mais elaborado, que é o estudo da cohomologia do operador de BRST nas teorias abelianas. Então, aqui também a gente não restringe a dimensão do espaço-tempo. Vamos considerar simplesmente a cohomologia do operador abeliano de BRST atuando em polinômios locais dos campos e das derivadas nos campos numa dimensão espaço-temporal arbitrária. Muito bem. Então, aqui o espaço é diferente do espaço dos polinômios nas formas diferenciais que consideramos anteriormente. É um espaço bem maior, né? Porque não são só formas diferenciais, mas eu estou considerando todos os campos e todas as possíveis derivadas espaço-temporais dos campos, não necessariamente só a derivada exterior, que é um objeto um tanto quanto particular, porque é um objeto que atua numa forma diferencial, gera uma forma diferencial de grau mais 1, por exemplo, atuando numa forma diferencial de grau n, a derivada exterior gera uma forma diferencial de grau n mais 1, mas atuando duas vezes não gera nada porque ele é nilpotente. Aqui não, a gente não se restringe às formas diferenciais, assim, todas as possíveis derivadas espaço-temporais são contempladas, e não tem nenhuma restrição também à dimensão espaço-temporal. Então, justamente o operador de BRST atuando nos polinômios construídos com o campo de calibre abeliano, com o gosto abeliano, com o antigosto abeliano, com o campo de Nakanishi-Lautrup abeliano, é dado por esta expressão aqui, ele é nilpotente. Por simplicidade aqui não estou considerando a matéria, embora a gente possa incluir a matéria e generalizar esse exercício para a matéria. Eu deixo eventualmente isso para vocês estudarem. No caso abeliano é tudo muito simples, dá para chegar ao resultado final, incluindo também a matéria sem maiores dificuldades. Então, o espaço em que esse operador atua é o espaço dos polinômios locais não integrados nas variáveis A, C, C⁻B. Ou seja, aqui podemos considerar um número arbitrário de derivadas atuando no campo de calibre abeliano, um número arbitrário de derivadas atuando no gosto, um número arbitrário de derivadas atuando no antigosto, no campo de Nakanishi-Lautrup, e depois fazer produtos de todas essas variáveis, produto de ordem arbitrário. Então é um espaço muito grande, né? E cabe muita coisa. Muito bem. E a primeira coisa que a gente pode imediatamente observar é que o antigosto e o campo de Nakanishi-Lautrup, e assim todas as derivadas do antigosto e do campo B, formam um dupleto de BRST.
De fato, SC de B igual, S do antigosto igual a B, SB igual a zero. Então, o antigosto e o campo de Nakanishi-Lauto formam um dupleto de BFST. Então, isso significa, como vimos pelo teorema dos dupletos, que C barato e B não podem pertencer à cohomologia de S. Então, podemos simplesmente esquecer dessas duas variáveis, porque já sabemos, pelo teorema dos dupletos, que essas duas variáveis não podem entrar na cohomologia. Então, a gente pode se concentrar só neste termo aqui, do operador de BFST. E já este termo, ele atua num espaço enorme, porque eu posso fazer derivadas arbitrárias do campo de calibre, derivadas arbitrárias do gosto, produtos, então o espaço é realmente muito grande. Então, vamos analisar um pouquinho a estrutura desse espaço, Então, eliminando BC barato, o operador de BFST adquire esta forma mais simples, ele continua sendo nilpotente, então a cohomologia relevante é a cohomologia deste operador. Então, a gente basicamente tem que estudar este operador no espaço dos polinômios locais construídos com o campo de calibre abeliano, com o gosto abeliano e com todas as derivadas possíveis e imagináveis destas duas variáveis. Obviamente, atuando num espaço local, os campos e as derivadas são variáveis independentes, como eu tenho frisado várias vezes, porque não tenho liberdade de fazer integrações por partes. Então, vamos um pouquinho olhar com mais calma o que acontece quando, por exemplo, uma derivada atua no campo de calibre AMI. Por exemplo, vamos considerar a derivada Ni de AMI. Então, aqui tem uma consideração muito simples que pode ser feita, Então, esta derivada pode ser decomposta na parte antissimétrica e na parte simétrica. A parte antissimétrica dá o tensor F mini, que vocês já conhecem pelo estudo do eletromagnetismo, e a parte simétrica, eu vou denotar a parte simétrica com este símbolo aqui, dNAMI, com este símbolo de simetrização aqui, para lembrar que a derivada e a Mi aqui aparecem de uma maneira simétrica. Então, a derivada, quando a derivada atua no campo de calibre, ele gera um tensor F mini mais uma parte simétrica. Então, agora, tendo feito esta observação simples, podemos caracterizar melhor o espaço local sobre o qual este operador atua. Então, temos as seguintes variáveis. Temos o campo de calibre, sem nenhuma derivada. Temos o gosto, sem nenhuma derivada. Depois temos o F mini. Depois temos N derivadas do campo de calibre, onde as derivadas atuam na parte simétrica, que seria essa parte aqui, na parte simétrica. Depois temos N derivadas do tensor F mini. E depois temos N derivadas do gosto, que como essas quantidades dmi1, dmn, aqui necessariamente n maior ou igual de 1, porque o n igual a 0 já está contemplado aqui, isso aqui é o gosto sem nenhuma derivada. Aqui eu estou considerando a possibilidade de ter n derivadas do gosto, então tenho uma variável independente que eu chamo de semi1, semi-n. Isso significa que eu tenho n derivadas, com n maior ou igual de 1, atuando no gosto C.
Então, o espaço dos polinômios locais é gerado por todas estas variáveis. Eu tenho o campo de calibre sem nenhuma derivada, o gosto sem nenhuma derivada, f min sem nenhuma derivada. Depois posso ter um número arbitrário de derivadas atuando no campo de calibre, e aqui eu pego a parte simétrica. O número arbitrário de derivadas atuando no campo de calibre, onde eu pego a parte antissimétrica, portanto f, e o número arbitrário de derivadas atuando no gosto C, que eu chamo de semi1, semi-n. Então agora vamos ver termo a termo como essas variáveis se transformam com relação ao operador de BRST. Então, o meu espaço funcional é um espaço construído com estas variáveis aqui. Então, eu posso fazer polinômios de grau arbitrário nestas variáveis. Então, um espaço gigantesco mesmo, né? Então, vamos ver agora como cada variável se transforma com relação ao operador de BRST. Então, vamos pegar a primeira variável, o AMI. Então, S de AMI se transforma na derivada de Mi, que na notação aqui é semi. Por outro lado, S de semi igual a zero. Isso vem desta ação aqui. Então, esse é já a ação do operador de BRST sobre o campo de calibre, sobre o gosto. Depois vamos pegar a derivada, este objeto aqui, onde eu tenho n derivadas atuando no setor simétrico. Então, a variação de BRST desta quantidade aqui não é nada mais do que semi1, semi-n, ni, ou seja, a derivada mi1, derivada mi-n, derivada ni de C. Isso é simples de entender, por exemplo, se a gente calcula S de dni a mi simetrizado, é claro que a gente vai ter dmi, dni de C, que não é nada mais do que semi, seni. Não é nada mais do que semini. Então, ou seja, é justamente esta variável aqui. Muito bem. Então, temos essa aqui é a ação do operador S sobre esta variável aqui, que contém a parte simetrizada do campo de calibre, vai me dar este elemento do espaço aqui, onde eu tenho n derivadas mais a derivada dni do campo C. Por outro lado, sendo C o gosto deixado invariante pelo operador S, a variação desta quantidade aqui é zero. E por outro lado, S de C igual a zero é S de um número qualquer de derivadas atuando no tensor F igual a zero, porque o tensor F é invariante. Então, aqui dá para ver uma estrutura de dubletos muito clara. O campo AMI, o campo AMI e semi formam um dubleto. Esse aqui é o primeiro dubleto. Depois temos um segundo dubleto, ou seja, a derivada mi1, mi-n de ani, a parte simetrizada, forma um dubleto com semi1, semi-n, ni. Isso é um segundo dubleto, que vem justamente daqui, e desta equação aqui. Então, aqui eu tenho um primeiro dubleto,
AMI, SEMI. Aqui eu tenho um segundo dupleto com o número arbitrário de derivadas, né? E utilizando a parte simétrica. Então, AMI e SEMI formam um dupleto e as derivadas atuando na parte simétrica formam também um dupleto com SEMI1, SEMI-N. E a estrutura dos dupletos é essa daqui, é muito clara, né? Então, pelo teorema dos dupletos, né? Estas variáveis aqui e estas variáveis aqui não pertencem à comologia do operador de BRST. A única coisa que sobra são os chamados singletos, ou seja, o GOST, C, sem nenhuma derivada, porque se tiver uma derivada, ele pertence a um dupleto, e o tensor F com número arbitrário de derivadas. Então, esses são os únicos singletos que sobram. Então, a comologia do operador S, então, é isso que eu estava comentando. AMI e SEMI formam um dupleto, também as derivadas espaciotemporais atuando de forma simétrica formam um dupleto. Então, as únicas coisas que sobram são as derivadas do tensor F mini e o GOST C sem nenhuma derivada. Isso é muito importante. O GOST aparece sem nenhuma derivada. Então, a comologia do operador de BRST, no caso abeliano, por exemplo, é dado por todos os polinômios possíveis e imagináveis que eu posso fazer nessas variáveis. Aqui eu posso colocar um número arbitrário de derivadas e um número arbitrário de f's, e aqui só tenho o GOST sem nenhuma derivada. Então, só posso ter uma possibilidade, que é C. C ao quadrado é zero, então não pode aparecer. A única coisa que pode aparecer é o GOST não derivado. Então, aqui tenho, por exemplo, alguns exemplos de elementos da comologia do operador de BRST, no caso abeliano. Então, tem C sozinho, por exemplo. Posso pegar as derivadas arbitrárias de F, também um elemento da comologia. Posso pegar a potência disso, uma potência arbitrária. Posso multiplicar C por F, isso também vai ser um elemento da comologia. Observem que C está sempre não derivado. Posso multiplicar C por um número arbitrário de derivadas. Tem C com epsilon FF e por aí vai. Ou seja, tudo que eu puder fazer com o GOST não derivado e com F e potências de F, as derivadas de F, todos esses polinômios pertencem à comologia de S. Então, essa é a comologia local do operador de BRST, no caso abeliano. Então, repetindo, a comologia local do operador de BRST, no caso abeliano, é gerada pelos polinômios nas seguintes variáveis: derivadas arbitrárias de F e GOST não derivado. E, portanto, por exemplo, exemplos de elementos da comologia são dados por estes polinômios aqui. Então, este é um segundo exercício bastante simples, em que identificamos a estrutura dos dupletos, né? Então, agora vamos um pouquinho nos debruçar sobre o caso mais complicado, né? O caso de Yang-Mills, das teorias de calibre não abelianas. Aqui, como vocês podem imaginar, o cálculo da comologia local é um tanto quanto um pouco mais complicado do caso abeliano. De fato, é uma análise muito longa, porque envolve também a estrutura dos grupos, porque são teorias não abelianas, então isso requer um conhecimento de comologia dos grupos de Lie e de classificação dos tensores invariantes dos grupos que
podem ser utilizados para formular as teorias de calibre de Yang-Mills não abelianas. Então, eu não vou poder repercorrer todos todo o longo caminho para chegar no resultado final, mas montei um pouquinho esse último exemplo de uma tal forma que vocês consigam entender, digamos, de uma forma simples, o resultado que eu já utilizei nas aulas passadas no estudo das equações de descidas. E vamos começar citando algumas referências bem importantes, básicas, sobre a caracterização da cohomologia local do operador de BRST, no caso das teorias não abelianas de Yang-Mills. Temos um primeiro trabalho feito pelo John Dixon. John Dixon trabalhou muito sobre a cohomologia de BRST. De fato, aqui eu estou citando um trabalho publicado em 91, mas ele desde a década de 80, ele trabalhou sobre a caracterização da cohomologia de BRST. Ele escreveu um grande artigo, assim, praticamente quase um livro, que não foi, pelo que eu sei, nunca foi publicado. Mas o Carlo Becchi, ele me deu uma cópia desse estudo que o John Dixon fez. Realmente assim, é algo muito bem bonito, porque se usa toda a ferramenta das sequências espectrais, das teorias das filtrações. Ele chega a construir um produto escalar, ele dá uma representação local do operador de BRS, define o adjunto do operador de BRS, define o Laplaciano. Então, a cohomologia se sabe que é dada pelos elementos do Laplaciano. Então, realmente é algo que, assim, quando eu estudei, foi muito esclarecedor. Eu tenho eu ainda guardo essas notas do John Dixon, só que elas estão guardadas na UERJ. Então, não me é possível ir lá e eventualmente tirar uma foto e mandar o PDF, porque, enfim, está tudo fechado. Infelizmente, como não estão publicadas, não. Mas eu eventualmente tenho. Quando puder, depois eu escaneio e mando para vocês. São umas notas muito bem feitas, muito gerais. E foi realmente assim muito esclarecedor ter estudado digamos, esse preprint. Eu realmente nunca entendi porque ficou como preprint, não saberia dizer. Mas depois, em 91, John Dixon publicou uma série de artigos no Communication Mathematical Physics, onde basicamente ele faz um resumo daquelas notas e inclusive ele estende a análise a teorias de Yang-Mills um pouco mais gerais, por exemplo, teorias de Yang-Mills supersimétricas, inclusive casos de supergravidade em que o conteúdo de campos é bem mais elevado. Então, essa é uma primeira referência, certamente muito importante. Depois tem uma segunda referência do Friedman Brand, do Dragon e do Maximilian Kreutzer. Aqui eu estou citando só a referência principal. Esses autores, no começo dos anos 90, eles publicaram uma série de artigos, tem vários, assim, 2 ou 3 Nuclear Physics, tem alguns Physics Letters B, em que eles
fazem um estudo sistemático da cohomologia do operador de BRST, da cohomologia local, e incluindo também na cohomologia módulo D, as anomalias, e o estudo da relação entre a cohomologia de BRST, no caso não abeliano, e os invariantes, os tensores invariantes dos vários grupos de calibre que podem ser utilizados para construir as teorias de calibre não abelianas, e chegam também a resultados bem gerais. Então, essas duas referências são realmente assim, vocês encontram muito material aqui, e quem estiver interessado certamente encontrará assim, praticamente assim, todos os resultados que eu vou mencionar. E seria bem interessante eu enviar para vocês assim, aquelas notas do John Dixon, são notas assim antigas, acredito que sejam de 83, 84, são bem bonitas, mas enfim, não tenho como tirar um PDF. Então, essas são as referências que eu sugeriria. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor o que acontece no caso não abeliano. Então, primeiro vamos especificar as variáveis, né? A gente tem um campo de calibre não abeliano, aqui o índice A se refere ao grupo de calibre G. Depois temos o GHOST, o anti-GHOST, é o campo de Nakanishi-Lautrup. E, como no caso não abeliano, aqui vamos, por simplicidade, vamos nos limitar a considerar só esse conjunto de campos, sem incluir a matéria. No caso abeliano, a inclusão da matéria não é complicada. No caso abeliano, no caso abeliano, a inclusão da matéria não é muito complicada, dá para generalizar de uma maneira muito simples, como foi feita no exercício anterior. Já no caso não abeliano, isso requer também um esforço ulterior, porque a matéria carrega um índice do grupo de calibre, e, portanto, isso envolve as representações dos geradores, em que os campos de matéria são colocados. Esses geradores podem ter vários tensores invariantes, como, por exemplo, o tensor de ordem 3, completamente simétrico, ou tensores de ordem mais elevadas. Então, a introdução dos campos de matéria não é tão simples no caso não abeliano, mas a gente assim, o intuito é mostrar um pouquinho o caminho e as ideias principais. Então, por simplicidade, não vamos considerar os campos de matéria. Então, nesse espaço aqui, ou seja, então eu tenho um espaço gerado pelo campo AMI, pelo GHOST, anti-GHOST e campo de Nakanishi-Lautrup. Então, nesse espaço aqui, o operador de BRST, como já vimos, tem essa forma aqui. Isso é o operador bem conhecido que nós já com quem nós já estamos bem familiarizados. E a ação sobre o campo de calibre é a derivada covariante do GHOST. O GHOST se transforma dessa maneira muito particular, E aqui as constantes F, A, B, C, obviamente, são as constantes de estrutura do grupo. Então aqui já tem uma estrutura muito complexa, ou seja, as transformações de calibre carregam informações sobre o grupo. E depois eu tenho o campo de anti-GHOST e o campo de Nakanishi-Lautrup. Como no caso abeliano, esses dois campos também no caso não abeliano formam um dupleto, porque S de C barrado igual a B, S de B igual a 0. Então, formando um dupleto, automaticamente podem ser, digamos,
não é preciso considerá-los, porque eu estou interessado no cálculo da cohomologia, então esses dois campos não vão poder aparecer, então a gente simplesmente pode eliminá-los. Então o operador S, de fato, ele se reduz a este operador aqui, ele atua só no campo de calibre e no gosto. Só que a atuação dele é bem mais complicada com relação ao caso abeliano, justamente pela presença das constantes de estrutura, F, A, B, C, e através das constantes de estrutura temos justamente todas essas informações sobre o grupo de Lie que está associado à construção da teoria de Young-Milson abeliana. Aqui a gente vai assumir que o grupo seja, digamos, um grupo simples, tipo SUN, SON, e que seja um grupo compacto, SU2, por aí vai. Então, temos que estudar a cohomologia deste operador aqui no espaço gerado pelo campo de calibre e pelo gosto e todas as derivadas possíveis e imagináveis que atuam nestas variáveis. Então o espaço também aqui é enorme, é bem maior do que o espaço funcional que eu tinha no caso abeliano, porque agora o gosto ele carrega o índice de cor. No caso abeliano, o gosto não carregava o índice de cor. Então, no caso abeliano, seu quadrado é zero. Aqui não, porque justamente tem o índice de cor. Então, eu tenho vários gostos. Então, não necessariamente C ao quadrado igual a zero, porque eu posso ter, por exemplo, no caso de SU3 na adjunta, eu tenho 8 gostos. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Obviamente, C1, C2 não é zero. Então, é realmente assim, um caso bem mais complexo do que o caso abeliano. Mas vamos proceder. Então, a primeira etapa é a escolha de um operador de filtragem que permite escrever o operador S, que permite definir uma sequência para uma decomposição para o operador de beta-ST. Então, como operador de filtragem, a gente usa este operador aqui. Este operador ele conta o número de campos de calibre e de gosto que estão presentes num certo polinômio. E o peso é 1. Então, o campo de calibre conta 1, o número de gosto também, o campo de gosto também é contado com peso 1. Então, agora vamos ver como se decompõe o operador de BFST com relação a este operador de filtragem. Então, por exemplo, vocês podem ver que este termo aqui, com relação a este operador de filtragem, tem autovalor 1. Porque eu tenho a derivada com relação a um gosto, então isso conta menos 1, porque tira um gosto de uma certa expressão, mas depois multiplica a mesma expressão por 2 gostos. Então eu tenho menos 1 aqui e mais 2 aqui, então isso é mais 1. Então, esse operador aqui pertence ao subespaço com autovalor n igual a 1 do operador de filtragem. Este termo aqui, ele tem 2 termos. Tem o primeiro termo, que é a derivada simples do gosto. Isso conta 0, porque a derivada com relação a conta menos 1, e aqui tenho a derivada simples com relação ao gosto, que conta 1, então isso conta 0. Mas depois aqui eu tenho o FABC, A de Mi, C de C. Isso conta 2, isso conta menos 1, então aqui o termo não linear conta mais 1. Então, o operador S se decompõe em 2 operadores com relação a esse número de contagem aqui. Então, justamente, o operador S se decompõe na soma de 2 operadores, S0. Esse 0 é justamente uma generalização do operador abeliano.
Só que agora tenho que levar em consideração que eu tenho um índice A, um índice de cor, né? Que no caso abeliano não tinha. Isso faz com que eu tenha mais possibilidades com relação ao caso abeliano. E depois o operador S1. O operador S1, esse operador aqui, é justamente toda a parte não linear. E é muito importante ver que o operador S1 carrega as constantes de estrutura. Então, o operador S1 ele vai ser muito útil na hora de obtermos informações com relação ao grupo G, que é o grupo sobre o qual construímos a teoria de Yang-Mills. Então, como o operador de Beres total é nilpotente, esses dois operadores S0 e S1, eles satisfazem essas três condições, né? S0 é nilpotente, isso aqui a gente já sabia pela análise geral da decomposição. Depois S0 e S1 anticomutam, S1 também é nilpotente, né? Porque isso aqui é o último operador, isso aqui é a quantidade que está no subespaço n igual a 2 do operador de filtragem. Então, aqui tem o subespaço n igual a 0, o subespaço n igual a 1, o subespaço n igual a 2. Então, a primeira etapa é ver qual é a cohomologia de S0, né? Então, uma vez que a gente sabe qual é a cohomologia de S0, depois a gente sabe que a cohomologia do operador completo é isomorfa a um subespaço da cohomologia do operador S0. Então, a primeira tarefa é analisar a cohomologia de S0. Mas isso nós já temos feito, é basicamente a cohomologia abeliana, só que agora eu tenho que levar em consideração o índice de cor, né? Então, eu tenho mais possibilidades, principalmente com relação ao gosto. Então, no caso da cohomologia do S0, a análise que fizemos no caso abeliano pode ser estendida sem nenhum problema. Então, eu faço a mesma decomposição das derivadas que atuam no campo de calibre, em parte simétrica e parte antissimétrica, tem as derivadas do gosto, que formam dubletos. Então, o resultado, repetindo a análise abeliana que fizemos anteriormente, levando em consideração que agora eu tenho também o índice de cor, então o resultado é que a cohomologia local de S0 é dada por este espaço F, e F é um espaço dos polinômios locais que são construídos com o gosto C não diferenciado, exatamente como no caso abeliano, e com estas variáveis aqui. Vocês reconhecem nesta variável aqui eu tenho o número de derivadas arbitrárias, e aqui aparece, digamos, a parte abeliana do tensor F, a mini. Esse aqui é exatamente a parte abeliana. E, obviamente, aqui aparece um índice de cor, né? Então, essa é a cohomologia do operador S0. São polinômios locais no gosto. O gosto não pode ter nenhuma derivada, como vimos no caso anterior. E depois eu posso fazer derivadas arbitrárias, no field strength abeliano. Então, esta é a cohomologia de F, é basicamente a cohomologia abeliana. A única coisa que muda é que agora eu tenho o índice de cor. Isso faz uma diferença muito grande com relação ao caso abeliano. Por exemplo, no caso não abeliano, eu posso ter agora produtos de gosto sem nenhuma derivada. Por exemplo, eu posso ter CM1, CMN, com um coeficiente completamente arbitrário, porque justamente eu tenho
mais gostos, porque eu tenho um índice de cor. Por exemplo, no caso de SO3, eu tenho 8 gostos. Então, aqui eu poderia fazer C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 multiplicado por um coeficiente qualquer. Então, vocês podem ver que, apesar de ter uma analogia muito grande com a cohomologia abeliana, mas, de fato, tem uma diferença muito grande, principalmente no setor de gosto, né? Eu posso agora fazer produtos de gosto, não, sem nenhuma derivada. No caso abeliano, eu só tinha C, porque não posso fazer C ao quadrado, que é zero. Aqui não. Como tem um índice, dependendo da natureza do grupo que eu vou escolher, posso ter produtos de C. E, por enquanto, esses coeficientes aqui permanecem arbitrários. Eu não tenho como determinar esses coeficientes a nível da cohomologia do operador S0. E o operador S0 também permite identificar já a parte, digamos, abeliana do tensor não abeliano FA-mini. Então, basicamente, a cohomologia de S0 são polinômios sem nenhuma derivada nos gostos CA. Então, eu posso fazer produtos desses polinômios dependendo da natureza do grupo que eu vou escolher, e depois eu posso fazer um número de derivadas arbitrários na parte abeliana do tensor FA-mini. Muito bem. Então, nesse sentido, a cohomologia do operador S0, no caso das teorias de calibre não abelianas, generaliza um pouco o resultado que obtivemos no caso abeliano. Muito bem, então esta é a cohomologia do operador S0. Então temos feito a primeira etapa, agora vem a segunda, porque nesse caso aqui não se termina calculando só a cohomologia do S0, porque temos que calcular a cohomologia do S completo, que é S0 mais S1. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a cohomologia do operador S é isomorfa a um subespaço da cohomologia do operador de S0, ou seja, a cohomologia do operador de BFST vai ser isomorfa a um subespaço desse espaço F aqui. Então, agora surge o problema mais complicado. O problema mais complicado que requer todo, realmente um manejo das teorias das sequências espectrais, do conhecimento dos invariantes, dos grupos. Então, é um estudo muito longo. Então, basicamente, o que temos que fazer é identificar o subespaço do espaço F, então, identificar o isomorfismo, que vai identificar o subespaço do espaço F, que nos dá a cohomologia do operador de BRST completo. Então, esse é um problema não simples, muito bastante trabalhoso e longo. Então, é por isso que eu mencionei as referências 1 e 2 no começo, digamos, aquele livro não publicado do John Dixon, muito bem bonito mesmo, em que justamente esse é o problema que é resolvido, ou seja, como encontrar o isomorfismo que leva a identificação da cohomologia do operador completo de BRS, tendo identificado a cohomologia do operador S0. Então, como se faz isso? Basicamente, a ideia é que agora temos um outro operador, porque justamente
a ideia é que temos que utilizar o operador S1, porque quando eu quero resolver, por exemplo, esta equação aqui, de fato, utilizando a decomposição, eu tenho S0 mais S1 atuando sobre um elemento ômega. Então, eu tenho que utilizar todo o conhecimento que eu tenho do operador S1. O operador S1 é este operador aqui. E como vocês podem ver pela presença dos FABC, esse operador carrega toda a informação sobre o grupo de Lie, que está por trás da construção do operador de BRST. Então, o isomorfismo é construído justamente utilizando o operador S1. Então, o resultado é que, uma vez que eu atuo, isso eu vou tentar explicar de uma maneira bastante intuitiva o que acontece. O operador S1, ele carrega informações sobre as constantes de estrutura. Então, quando eu aplico o operador S1 no subespaço F, ele faz com que ele diz quem são esses coeficientes aqui. Ou seja, a nível de S0, esses coeficientes são arbitrários, mas quando eu atuo com S1, esses coeficientes acabam sendo relacionados com os invariantes do grupo. Por exemplo, com o primeiro tensor invariante, que é ΔB, depois eu posso ter tensores invariantes de dimensão 3, por exemplo, FABC, DABC, tensores invariantes de dimensão 4, 5, 6 e por aí vai, dependendo da estrutura do grupo. Então, esses coeficientes aqui acabam sendo expressados em termos dos invariantes do grupo. Então, esse é o primeiro efeito que o operador S1 faz. O segundo efeito que o operador S1 faz é nas segundas variáveis. Ele basicamente transforma as derivadas simples, aqui no caso de S0 tenho as derivadas espaço-temporais simples, cada uma dessas derivadas utilizando o S1R é transformado numa derivada covariante. E aqui, no caso do S0, aparece a parte abeliana do field strength, e quando atuo com o S1, aqui a parte abeliana ela se transforma no F-mini não abeliano completo, ou seja, vai aqui e o operador S1 ele transforma basicamente as derivadas espaço-temporais simples em derivadas covariantes, e aqui ele substitui a parte abeliana do tensor F com o tensor F total. E ao mesmo tempo fixa estes coeficientes aqui em termos de tensores invariantes do grupo. Isso, digamos, é a maneira mais simples que eu achei para explicar um pouquinho o que acontece. Isso não é difícil de entender, porque o operador S justamente carrega toda a informação do grupo, que está embutida nas constantes de estrutura. Então, é este operador que faz com que essas derivadas aqui se transformam em derivadas covariantes. Aqui eu tenho o F-mini completo, e esses objetos aqui se relacionam agora com os invariantes do grupo. Então, essa é uma longa análise, não simples, que vocês encontram nas referências 1 e 2, e o resultado geral das referências 1 e 2 pode ser expressado através da seguinte proposição. Então, a cohomologia local do operador de BRS, T, S, desse operador aqui, do operador completo, ela é dada
ela consiste do espaço vetorial gerado pela superposição linear de elementos factorizados. Isso é muito importante, ou seja, é o produto factorizado de duas quantidades, a quantidade Q invariante vezes a quantidade R invariante. E não tem nenhum índice de cor misturado entre as duas quantidades, ou seja, esta quantidade aqui é um singleto, esta quantidade aqui também é um singleto, e aqui tem simplesmente o produto factorizado. E aqui, Q invariante Q invariante e R invariante são polinômios invariantes com relação ao grupo, né? Aqui aparece a estrutura de grupo. No GOST, sem nenhuma derivada, né? Aqui o GOST aparece sem nenhuma derivada, exatamente como no caso abeliano, exatamente como vimos aqui, né? Aqui o GOST aparece sem nenhuma derivada, né? Isso é um resultado geral que se mantém. Então, esses polinômios são polinômios invariantes do grupo no GOST não diferenciado e no tensor F' de Yang-Mills e nas suas derivadas covariantes. E os índices de cor são todos saturados, ou seja, a saturação acontece aqui, e não há nenhum índice misturado entre os dois, porque justamente é o produto factorizado. Então, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, aqui um exemplo que eu já utilizei muito nas equações de descida é, por exemplo, o traço de C 2P mais 1, com P maior ou igual de 1. Então, calculando esses traços, né, aqui é simples calcular o traço, é só escrever C como sendo CA de TA, sendo TA TA são os geradores do grupo numa certa representação. Então aqui se calcula o traço de 2π mais 1 geradores. Isso vai acabar me dando tensores invariantes, né? Então nós vimos no caso das equações de descida o cálculo de por exemplo, o traço de C ao cubo, que seria o primeiro polinômio. Isso aqui é, digamos, não é nada mais do que FABC, CA, CB, CC. Eu posso calcular, me divertir a calcular polinômios de ordem superior. Então, esse é apenas um exemplo. Então, um exemplo desses termos aqui é dado pelo traço de C potência 2P mais 1 com P maior ou igual de 1. O importante é que aqui C seja ímpar. Tem que ter 3, 5, 7, 9, 11. E aí, como vimos pelas equações de descida, esses polinômios são relacionados a todas essas anomalias que surgem em dimensões pares e aos termos de Chern-Simons em dimensões ímpares. Então, esses aqui são exemplos do primeiro termo. É claro que eu posso fazer também produtos, né? Por exemplo, eu posso fazer também um produto de traço de C ao cubo vezes traço de C7, por exemplo. Isso também, produtos também são elementos deste espaço aqui. Então, realmente, assim, isso abre todo o leque de possibilidades que nós temos para construir exemplos dos polinômios associados ao gosto, não diferenciados. É importante ter em mente que não há nenhum índice de cor que é saturado entre Q e R, ou seja, Q e R praticamente não se falam, né? Não são independentes, e eu simplesmente faço o produto desses dois elementos, cada um
têm os seus próprios índices de cor, os próprios tensores invariantes, e os dois não se falam. Depois, assim, o polinômio que eu tiver que utilizar vai depender da situação que eu estou estudando, da dimensão do espaço-tempo. Digamos que eu quero estudar a forma de Chern-Simons em 11 dimensões, então eu vou, por exemplo, utilizar o polinômio, por exemplo, traço de C11, né? E, por exemplo, se eu quiser calcular, por exemplo, teorias efetivas, por exemplo, que tem termos de Yang-Mills de ordem 8, por exemplo, aí eu poderia pegar, por exemplo, o traço de FF, né? Isso aqui é basicamente FA mini, multiplicar tudo ao quadrado. Então, isso aqui tem dimensão 4, ao quadrado vai ter dimensão 8, e aí eu posso fazer potências assim, ou posso pegar, por exemplo, o traço de 3 Fs. Isso aqui vai me dar DABC, FA, FB, FC, e por aí vai. Então, o importante é que são produtos invariantes factorizados, ou seja, não se falam, né? E o gosto C, ele sempre aparece de forma não diferenciada. Então, esse é o resultado sobre a cohomologia do operador de BRST, do que se conhece hoje sobre o operador de BRST. Então, no caso em que o espaço é gerado simplesmente pelo campo vetorial A e pelo gosto C, a resposta é esta daqui, né? Este resultado pode ser gerado também, pode ser generalizado também a campos de matéria, escalares e campos de matérias espinoriais, que vão entrar aqui, né? Vão generalizar um pouquinho estes elementos construídos só no tensor F. Então, aqui, por exemplo, podemos ter elementos assim, em que entram também, por exemplo, os campos espinoriais, que podem ser multiplicados por F de uma maneira Gauge invariantes e por aí vai. Essas estruturas tipicamente aparecem na QCD, onde eu tenho misturas, por exemplo, de quarks com gluons de uma maneira Gauge invariante. São operadores compostos, né? Gauge invariantes, então todos esses operadores depois assim são construídos a partir da cohomologia de BRST neste setor aqui, né? Então, isso tudo se generaliza, digamos, ao caso espinorial. Também tem o caso dos campos escalares é um tanto quanto mais complicado, porque os campos escalares assim têm várias complicações adicionais. Por exemplo, às vezes o campo escalar pode estar relacionado ao fenômeno de Higgs. Então, nesse caso, a coisa torna-se ainda mais complicada. Mas, enfim, não vamos... assim, vamos nos limitar ao caso do campo A e do gosto. Então, esse aqui é o resultado geral, o que se conhece hoje da cohomologia de BRST em dimensões arbitrárias, né? E, obviamente, depois, quando eu trabalho de uma dimensão fixa, por exemplo, dimensão 4, tenho que me limitar aos objetos que eu posso construir naquela dimensão, né? Mas, em princípio, esse é um resultado geral. Eu posso utilizar esse resultado foi estabelecido por uma dimensão qualquer. De fato, o operador de BRST foi formulado aqui numa dimensão qualquer. Então, este é um resultado bem geral. Então, muito, muito importante. Esses trabalhos, essas referências 1 e 2, mais aquela outra referência do John Dixon,
não publicadas. Provavelmente eu tenho um dos poucos exemplares ainda existentes desse famoso preprint do John Dixon. Então, são resultados assim bem importantes, né? Então, esse segundo exemplo, eu espero de ter dado um pouquinho a noção de como se procede no caso do cálculo da cohomologia de BRST, no caso no caso não abeliano. A ideia em si é simples, né? Nós decompomos o operador na sua parte abeliana e na parte que carrega a informação com relação à estrutura do grupo. A parte abeliana, a gente calcula a cohomologia, ela dá o field strength abeliano com derivadas covariantes arbitrárias e produtos de gosto não diferenciados. Quando depois eu atuo com a parte não abeliana do operador de BRS, eu sou obrigado a colocar a informação do grupo aqui. Então, esses objetos aqui acabam sendo tensores invariantes, as derivadas simples se transformam em derivadas covariantes, a parte abeliana do tensor F' se transforma na parte não abeliana, e esse é o isomorfismo que é mencionado aqui. É o isomorfismo que identifica o subespaço do espaço F que dá a cohomologia local do operador completo. Então, digamos, com esse último exemplo eu queria fazer para justificar o resultado que eu já utilizei, principalmente este resultado aqui, que eu já utilizei, e também este resultado aqui. De fato, utilizei os dois como ponto de partida para a cohomologia local das equações de descidas, porque as equações de descida chegam a um certo momento, a última equação é um problema de cohomologia local, então o resultado é justamente esse aqui que eu estou utilizando, especificado naquele setor. Por exemplo, se o setor tiver dimensão zero, como sempre acontece, eu vou utilizar só esses polinômios aqui, que são esses aqui. E, de fato, isso que a gente utilizou no estudo das equações de descida. Então, espero de ter dado, digamos, uma noção, digamos assim, suficientemente clara de como se procede no cálculo de uma cohomologia local e das dificuldades que foram enfrentadas para o cálculo da cohomologia local do operador de BRST, no caso não abeliano, resultado que é resumido por esta equação aqui. Muito bem, então acho que um excelente ponto para terminar um pouco este grande capítulo que é a cohomologia do operador de BRST. De fato, tem várias cohomologias envolvidas, cohomologia local, cohomologia módulo D, tem também outros tipos de cohomologia, por exemplo, cohomologia equivariante, mas aí já estamos entrando em setores assim ainda mais específicos desse grande capítulo que é a cohomologia de BRST. Então, eu acho que é um bom ponto para terminar. Então, justamente agora a gente vai utilizar esses resultados da cohomologia local para a discussão do contratermo invariante, e isso será o objeto do estudo da próxima aula. Então, muito obrigado a todos e a gente vai se ver na próxima aula. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.